Ajustando aqui. Ah, agora tá legal. Lica, muito obrigado pela tua presença aqui nesse bate-papo do Divã Cultural. Antes de tudo, eu queria explicar a razão da máscara. Eu sempre faço as lives aqui, meu irmão está aqui do meu lado, e ele é que faz a gravação no IGTV, quando dá algum probleminha. Nós não moramos juntos, e ele trabalha numa área muito complexa, que é essa área da construção civil, envolve muita gente. Como a gente temos uma nova variável agora, né? Sim. Então, mesmo com a vacina, todo cuidado é necessário. E quando começou dessa questão da pandemia, nada melhor do que personalizar a máscara com o nome de Van Cultural. Van cultural, tá certo, perfeito. Lica, muito obrigado. Eu gostaria de começar esse bate-papo com você, nos remetendo um pouco à sua infância, né? Por exemplo, toda criança, né, ela tem uma ligação muito sensível com o esporte, qualquer que seja o esporte, né, que ela desenvolve tanto a sua comunicação corporal como emocional. Como é que o vôlei chegou na sua vida e se você teve algum incentivo da sua família? Então, o esporte sempre esteve muito presente assim na minha família, porque meu pai foi um grande amante do esporte de uma forma geral, ele curtia assistir todas as modalidades, né? Ele chegou a praticar futebol, chegou a ser goleiro, e nos últimos tempos ele apitava, né? Era árbitro dos torneios ali no aterro do Flamengo, chegou a ser árbitro, inclusive premiado pelo Jornal dos Esportes. Então, o esporte em si sempre fez parte da minha família. Muita brincadeira na rua. Meu pai era do tipo que incentivava as crianças, sei lá, se fosse jogo de queimado ou vôlei com a cordinha lá de um poste a outro, valendo 10 para-juquinhas, o time que ganhava. Então era meio por aí, entendeu? Uma rodada de Guaraná, sabe? Então a gente tinha esse estímulo em casa, né? E fiz muita colônia de férias também, porque eu morava em Realengo, numa área ali próxima à área militar. Era próximo ao Campos dos Afonsos. E ali eu participei, enquanto criança, eu e minha irmã, das colônias de férias ali daquela região. E, assim, eu praticamente curtia todas as modalidades. Eu, sabe, sempre fui desse jeito. Inclusive, no meu colégio também, que foi o Colégio Arte e Instrução, que infelizmente não tem mais lá a estrutura, o prédio foi vendido. Mas foi um colégio que me incentivou bastante também. Inclusive o vôlei começou por aí. Porque o vôlei eu joguei um torneio interclasses, vamos dizer assim, né, no colégio. Na época eu era da 6ª série, que falava série, hoje corresponderia ao 6º ano, 7º ano, não sei exatamente. E nós ganhamos e nós ganhamos de uma equipe da 8ª série, que seria o 9º ano, né? Então, o pessoal do 7º ano ganhando das meninas do 9º ano. E isso foi mais do que um incentivo também para buscar uma equipe. A partir daquele dia, a gente só andava com a bola de vôlei embaixo do braço. E mais ou menos foi por aí essa minha trajetória. E minha irmã também, né? Quando eu comecei alguns meses antes da minha irmã, que minha irmã é mais nova. E aí foi aquela coisa, a família toda envolvida com essa questão do voleibol. Agora, o esporte, né, ele também é um elemento muito interessante para liderar o emocional da criança, né? Por exemplo, as crianças mais extrovertidas, se a criança é mais introvertida, isso também estimula esse espírito gregário, se juntar a outras crianças. Isso aconteceu com você? Como é que era o seu emocional na hora de trabalhar em equipe dentro do esporte? Essa questão é muito interessante, porque até então eu posso dizer que eu fui uma criança um pouco tímida, posso dizer um pouco tímida, porém eu tinha essa questão da liderança, isso já era bem fácil de perceber na minha personalidade, junto, por exemplo, eu lá na hora de tirar o para o ímpar, na hora de escolher o time, qual era o meu time, eu sempre tinha aquela coisa de escolher o time, né? Sempre tinham duas lideranças para escolher o time da rua, quem ia jogar. E eu tinha basicamente essa função, né? De escolher o time e de fazer o racha, de tirar o para o ímpar. Então, tinha essa coisa. Talvez também um pouco pela habilidade, porque como eu tinha mais habilidade para algumas modalidades, talvez isso me desse um pouco da liderança também. Mas o esporte, ele sem sombra de dúvidas, ele tem a questão, principalmente o esporte coletivo, né?
Eu outro dia estava conversando, há pouco tempo, estava conversando com uma amiga falando sobre a facilidade que a gente tem da relação interpessoal, né? Porque é um esporte Sim. coletivo e eu aprendi isso em criança, aprender a você lidar com o outro, saber que o seu objetivo depende muito do que o outro, como o outro vai executar. Da mesma forma que a execução do outro depende da sua performance também. E a questão da superação, a gente perde um jogo hoje, amanhã tem que estar em quadra, então a gente não pode ficar Saber remoendo. lidar com os altos e baixos, né? Saber lidar com os altos e baixos. Então, muito cedo a gente aprende a lidar com isso, a perder, a ganhar quando perde, a perder quando ganha. A gente começa a entender um pouquinho isso também. E, na verdade, a gente está sempre ganhando. Mesmo nas derrotas, a gente aprende alguma coisa, então a gente está ganhando de alguma forma. Então, tudo isso chegou muito cedo para mim, né? Esse ensinamento, que isso, inclusive, eu levei nas minhas outras profissões, né? No caso, a minha profissão de atriz e como jornalista, essa relação interpessoal, essa relação da superação diante das dificuldades, dos desafios. Eu acho que o esporte ele dá uma base bem bacana para isso. E principalmente quando é o esporte coletivo mesmo, né? Porque tem algumas modalidades de esporte que você praticando mais solitariamente, talvez seja mais difícil, às vezes, para o atleta lidar com isso. E no coletivo ele é obrigado, de certa forma, ele é levado a trabalhar em equipe, senão não sai resultado, né? É verdade. Mas no esporte coletivo, quando a gente fala do esporte, da modalidade, né, do esporte individual, que é a prática individual, de uma forma geral, tem todo um staff, tem toda uma equipe por trás daquele atleta ali para ele desempenhar, chegar e competir, seja, né, ou natação, que a gente fala, natação vai contar ladrilho, é meio chato, você fica ali, mas não é, porque você tem todo um aparato para você chegar a um atleta de alto rendimento ou não, que seja simplesmente praticar por questão de saúde ou coisa que seja. Você vai precisar de um orientador, de um professor de educação física, de um médico, você sempre tem uma equipe com você. E tem o seu desafio, né? O seu alto desafio. Então, a cada dia você está superando, eu quero baixar 1/10, eu preciso fazer... Então eu acho que o desafio o tempo inteiro. Então, sozinho não está nunca, né? Essa é a grande verdade. A gente, mesmo no coletivo, a gente tem esse desafio também, um alto desafio, né? E é muito legal também, no esporte, principalmente coletivo, de você saber que nem sempre aquele é o seu dia, né? Você tem aquele momento em que... E aí o carinho da equipe, né? O acolhimento é muito importante para que no outro jogo você se supere, né? Isso é perfeito, porque dos dois lados, né? A gente pode, no esporte coletivo, você às vezes não está tão bem, você entrou, às vezes... A gente tenta, com a experiência, com o tempo que a gente, né, dependendo do tempo que você está jogando, você consegue administrar e fazer com que alguns aspectos da sua vida particular não interfira. É muito difícil, mas isso, com a experiência, talvez a gente consiga um pouquinho, né, dominar um pouquinho as emoções. E quando você está ao lado, que tem a sua colega chega, não, vamos embora, é isso, e você vê uma jogada super bonita da sua amiga, e você fez um passe bacana, ou fez um bloqueio, e você tem aquele incentivo, é muito contagiante, e isso acontece a todo momento, de uma puxar a outra, de verdade. No esporte isso acontece. E tem aquela também, que às vezes ela não está bem, e ao contrário, a pessoa não está bem, o risco dela contagiar as outras, né? Que a gente fala assim, basta uma fruta podre para contagiar, mas não é isso. Então, identificar isso rapidamente, para que essa pessoa que não esteja bem, que não seja o fato de ela estar mal, não contamine as outras nesse sentido da negatividade, né? E ao contrário. Então, até nisso a gente tem essa responsabilidade também. Se eu não estou muito bem, gente, eu não posso, fazer com que a minha equipe vá nessa minha vibe que não está bacana hoje. Eu vou tentar entrar na vibe das outras, que a coisa tá... A gente precisa da vitória. E é isso, a vitória do coletivo. Isso é muito interessante, são muitos ensinamentos. E não é óbvio que essa percepção não vem no estalar de dedos, né? A gente, hoje, do alto, já passei dos meus 50, eu consigo analisar plenamente o que foi a minha vida enquanto atleta, o que eu trago hoje. É bem possível fazer isso. E foram 21 anos, né, de dedicação ao vôlei, 10 anos à seleção, né? Que você participou dos Jogos de Los Angeles, de 1984, Seul, né, 1988,
E você também atuou como treinadora, né? Ao longo. Como é que foi essa vivência, e principalmente sair dessa condição de jogadora para treinadora? Como é que é essa passagem? Na verdade, assim, a minha experiência como treinadora foi muito curta. Foi uma coisa. Sim. Até porque não estava nos meus planos trabalhar com vôlei, seguir, sabe? Apesar de que a minha primeira faculdade foi educação física, mas talvez foi uma opção nem muito pensada, né? Eu tinha 17 anos, em vestibular, o que eu vou fazer? Educação física, que eu estou no meio dessa coisa do esporte, e fiz vestibular para educação física na época. Cheguei a cursar na Federal Rural. E era bem complicado, porque a Rural, né, fica em Itaguaí, um outro município. Você chegou a cursar também comércio exterior e interrompeu, não foi? Sim, eu fiz várias faculdades quebradinhas, assim, porque eu sempre curtia um ambiente, sabe, acadêmico, aquela coisa de ir e estudar e aprender, eu sempre curti muito. Então, sempre, o quanto deu, eu tentei conciliar, né, o esporte com os estudos. Porque até na minha época, isso, não sei, eu espero que tenha mudado, mas era muito complicado da gente conciliar. Não estava muito na programação que atleta de alto rendimento tinha que ter aquela dedicação à escola também. Era cada um se vira como pode, porque isso não estava na programação da atleta, isso no meu período. Eu espero que isso tenha mudado, porque quando vai chegando ali o momento de pendurar as joelheiras, aí a capacitação faz toda a diferença, né? Então, na época, eu cursei um pouco de educação física, fiz comércio exterior, fiz fonoaudiologia e acabei quebradinho, assim. E acabei me formando mesmo em jornalismo, né? Fiz comunicação social e me formei em jornalismo. Mas essa coisa do esporte permeando, como eu falei, sempre pontuando a minha vida, porque 21 anos na quadra, não tem como não formar um astro ali, né? E uma coisa interessante, como é que você vê hoje em dia? Porque, por exemplo, hoje, com as redes sociais, você acha que a cobrança em cima do atleta, a pressão das torcidas, é muito maior, tem uma probabilidade de um abalo maior na autoestima do atleta do que na sua época, em que a torcida existia, mas você não via ali, você não estava cercada pelas redes sociais. Como é que você analisa esse ponto de vista? Tem o ônus e o bônus, né, da questão da tecnologia chegar firme, porque aquela coisa, o atleta, nós tínhamos os nossos fãs, até há pouco tempo também, mexendo naquelas minhas coisas que eu me mudei há pouco tempo de apartamento, e encontrei caixas com cartas, né? Eu sou da época que a gente recebia cartas. Os fãs mandavam cartas para os nossos clubes, mandavam cartas para... E era tão bom, né? Porque a carta tem uma coisa muito afetiva, muito próxima, né? Sim. O jovem de hoje não sabe o que escrever carta, né? E carta assim, com muito carinho, e pedindo sempre uma coisa, uma camisa, um autógrafo, um incentivo, pessoas que gostariam de praticar aquela modalidade. Então era muito interessante esse período, né? Então eu vejo que hoje é bom porque tira um pouco, não sei, esse lado do atleta ser algo inatingível, que você... Não só os atletas, os artistas de uma forma geral, né? As pessoas que têm uma vida que pode-se dizer, entre aspas, pública, e a rede social aproxima um pouco, né? E humaniza também um pouco esse atleta, esse artista, porque sabe que ele, né, um dia ele não está muito bem, aí é uma foto, mas ao mesmo tempo também tem uma invasão, né? Uma invasão de privacidade que não só o artista, como o fã, ou o atleta e o fã, tem que entender esse limite, né? O limite da sua exposição numa rede social, o limite desse fã ou dessa pessoa que está querendo chegar, até onde ela pode chegar, e respeitando de fato se ela gosta daquele, né? Se gosta daquele artista, daquele atleta, entender os limites. Mas, ao mesmo tempo, essa aproximação também é muito legal, que as redes sociais hoje proporcionam uma coisa que você tem você consegue falar com pessoas do mundo inteiro. Então, facilita bastante. Você consegue também dar voz, porque muitas coisas ficaram pelo meio do caminho, coisas que não são bem explicadas, né? Que até então também te dá voz, tudo isso muito mais rápido. Então, é saber usar, né? Saber usar essa tecnologia, saber usar essa ferramenta de forma que seja aproveitado positivamente para todo mundo, porque de fake news, de coisas que não são bacanas, sabe? A forma de depreciar, isso tá demais. Porque na minha época tinha um torcedor, você vai jogar contra uma equipe,
e a torcida adversária pode xingar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a coisa ficava ali, né? Não reverberava tanto quanto hoje. Não, aí eu não saberia dizer se hoje está mais ou menos. O que está mais, né, evidentemente mais, é a questão da exposição, porque a gente tem a rede social e a gente pode colocar aí para o mundo saber o que está acontecendo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu acho que é isso. A proporção é essa, né? Mas é o que eu falo. Eu sou da época dos fãs de escrever cartinhas, de receber fax. De receber fax nas competições. Então, é bem interessante isso. Você pontuou muito bem, porque a rede social, a internet em geral, talvez o grande problema dela seja essa potencialização, essa magnitude. Porque, por exemplo, pegando até os próprios quadrinhos, né? Você vai ler o quadrinho do Maurício de Souza, o Cebolinha sempre implicava com a Mônica, botava apelidos, aquela coisa. Eu recebi apelidos na minha infância, mas a coisa ficava dentro daquela coisa da comunidade do vizinho, né? Da rua, do bairro. E quando surge essa questão do bullying hoje em dia, quer dizer, porque aquilo ali toma uma proporção, sabe, gigantesca, que você não tem controle. E você atrai pessoas que vão falar sobre você que nem te conhecem. Exato. E aí são mais perversas, né? Então, foi o que você disse bem, é saber lidar com esse veículo. Porque ele é um veículo que tanto pode te engrandecer, te botar para cima, como também causar muitos traumas em função desse saber lidar com o outro, né? Exato. Tem que ter bastante cuidado, porque a gente tem que celebrar e, infelizmente, algumas vezes a gente precisa acalmar, não ter o dedinho nervoso, né? Que às vezes a pessoa nem leu direito, já está lá querendo comer. Não leu direito, já vai. É uma fã de estar ali, eu chamo de dedinho nervoso. A pessoa nem leu direito, nem entendeu a foto direito, já está querendo comentar, tem uma opinião formada sobre tudo. E já pega o barco andando, né? Como diziam os nossos avós. Exato. Agora eu te pergunto o seguinte, você era a Eliane do vôlei, como surgiu a Lica, Oliveira? A Lica, né? Opa, travou? Então. Assim, o Lica vem exatamente do vôlei, porque no meu time, começou em 84 praticamente, algumas meninas me chamavam de Lili, outras, como a Jaque, eu sempre falo que a Jaque Silva me chama de Liliu, Liliu, aí eu lembro que tinha a Mônica que me chamava de Lili Kibe, porque na época a equipe americana, né, tinha uma jogadora chamada Rita Crockett. E eu tinha o cabelo curtinho, assim, a Rita Crockett também. Sim. E ela também era baixa, saltava bem. E aí eu lembro que essa jogadora Mônica falou: lá eles têm a Rita Crockett, aqui a gente tem a Lili Kibe. E aí, aquela coisa de Lili, Lilica, Liliu. E aí começaram a me chamar de Lica. E quando eu fui fazer meu cadastro, aí nesse momento, eu estou falando isso em 1996, 96, sim, fui fazer meu cadastro para a oficina de atores, né, na Globo, e meu nome é Eliane, e de sobrenome Miranda da Costa. O Oliveira ainda é do meu primeiro casamento que eu mantive, não tem problemas, com o rapaz. Mas aí, na época, para colocar Eliane Costa, já tinha uma atriz com esse nome, eu já tenho, né, uma atriz com esse nome, Eliane Costa. E aí eu falei, olha, no vôlei me chamam de Lica. Tanto eu joguei na Itália também, foram 2 períodos na Itália, e as jogadoras italianas também me conhecem também como Lica, porque nos bastidores, na escalação não, na escalação aqui no Brasil não saía Lica, saía Eliane, né, no jornal e tal, os narradores e tal chamavam Eliane, e na Itália meu sobrenome, né, que é Eliane Miranda da Costa, e Oliveira do meu casamento, como eu falei, do primeiro casamento. E aí, na Itália, me chamavam de da Costa, ou Lica ou da Costa. Então, ainda tem essa coisa, tem muitos nomes por aí. Mas o Lica veio do vôlei. Que legal. Eu postei lá na chamada da nossa live uma foto que eu encontrei muito bonita de você, do time todo reunido, né? A minha pergunta vai assim, como é que vocês, por exemplo, depois que terminou, né, esse período do vôlei, cada uma seguiu destinos diferentes, né? Você foi para a carreira de atriz, do jornalismo. Vocês conseguem alimentar essa amizade até hoje? Como é que tem sido isso para vocês?
Sim, então, aí é o bônus da rede social, né, da tecnologia, que faz com que a gente consiga manter a amizade, a gente fala, a gente tem um grupo, se bem que eu nem sou muito efetiva no grupo, mas tem um grupo das jogadoras, tem um grupo das jogadoras da seleção brasileira, que passaram pela de 1980, se eu não me engano, dos Jogos Olímpicos de 80 até praticamente 92. É um grupo enorme de jogadoras de vôlei do Brasil. Tem esse grupo no WhatsApp. Então, a gente está ali, né? Fica sabendo. Nós fazemos encontros anuais também. Eu cheguei a participar de... Isso começou em 2012, mais ou menos. Começamos a fazer encontros anuais nacionais também, né? Os encontros nacionais das jogadoras de vôlei da seleção brasileira. E aí eu cheguei a participar aqui no Rio, foram acho que 2, teve em Maceió, teve em Belo Horizonte, teve em São Paulo. Eu fui o de São Paulo e os 2 do Rio, né? Porque até pela minha profissão é meio complicado de conciliar. Mas a gente mantém contato, eu tenho amizades assim fortíssimas que a gente passa anos sem se ver, mas eu tenho certeza que se uma ou outra for gritar alguma coisa, eu tenho algumas amigas assim muito de fé que o vôlei me deu. E não só a minha, tem minha irmã, meus pais também fizeram amizades com pais de jogadoras que legal. Que permaneceram até hoje. Isso é muito, muito bacana. Tiveram amigos agora praticamente curtiram bastante também com a gente. E interessante como a gente está falando dessa questão do trabalhar em equipe, né? Você levou essa experiência, essa disciplina, né? E esse coleguismo, companheirismo do esporte para o jornalismo e também para o teatro, né? E eu estava, uma vez pesquisando sobre você, eu vi uma declaração muito bacana sua, em que você falou assim, olha, e para o jornalismo também é muito importante você ter as artes cênicas também, você ter o teatro, porque facilita muito a comunicação do jornalista, né? Então, a minha pergunta para você é a seguinte, atuar como jornalista, atuar como atriz, são duas coisas que sempre combinaram harmoniosamente na sua vida? Não, na verdade não. E tem uma parte que nem é tão harmoniosa assim. Pelo seguinte, quando eu comecei a fazer jornalismo, que eu sempre admirava o trabalho, ficava observando o trabalho dos jornalistas que acompanhavam o esporte, que iam lá, porque hoje alguns também, mas na época era muito comum que os jornalistas acompanhassem os treinamentos, né? Então eu me tornei amiga de muitos jornalistas na época que eu jogava, porque eles estavam lá no treino, acompanhavam o treino e nos entrevistavam, né? Porque hoje a assessoria é muito forte, até por conta do computador, tudo facilitou muito. A gente consegue estar em 10 lugares ao mesmo tempo, que está 1000. Né? A gente consegue. Então, mas só que na época não era assim. Você tinha que ir ao treino, tinha que ligar para os jogadores, enfim. Então, eu acabei conhecendo muitos jornalistas e sempre admirei muito o trabalho deles e tal. Só que, assim, quando eu trabalhei e me formei, o que acontece, eu vejo hoje, porque isso aconteceu um período da minha vida de estar trabalhando como jornalista, recebi um convite para fazer uma novela na Globo, e aí, óbvio, eu tive que sair do meu trabalho como jornalista, fiquei atuando, e nos primeiros momentos, assim, talvez os 2 primeiros meses, mas até antes de ir ao ar, né? A gente começando um pouco antes, tem um certo conflito da questão de você ser cético, no sentido de tudo é muito literal para o jornalista, né? Porque o jornalista ele tem os 2 lados, né? Ou mais do que 2 lados. E aí, o artista, a gente tem que trabalhar com o lúdico, né? Tem coisa do subtexto, tem coisas subliminares, você tem que viajar, às vezes a coisa não dita, a linguagem que nem sempre é falada, tem as coisas que você tem que transmitir, às vezes com um olhar, simplesmente, né? Com um gesto. E isso, a interpretação te pede algo mais do que a oralidade, né? Então, às vezes, você pode... Né, tem um texto, você pode falar uma coisa e seu corpo pode dizer outra. Então, tem várias coisas que o trabalho de atriz, ele pede muito mais do que a oralidade. E a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que viajar naquele texto. E eu me vi, às vezes, lendo o texto e fazendo muitas perguntas, muitos porquês ali. Mas não, isso não existe. E não dá para ser tão porque a gente tem que ficar na viagem do autor. A gente tem que ceder o nosso corpo, a nossa mente para aquele trabalho, para aquela personagem. Então, não dá para ser tão cético e tão
2 e 2, 4, né? Quer dizer, na vida real, 2 e 2 nem sempre dá 4. Então, o que eu percebi, pelo menos para mim, foi um pouco conflitante fazer essa mudança brusca de um trabalho. Quer dizer, não sei, talvez eu esteja falando também de um período de experiência. Talvez a inexperiência naquele período fez com que eu entrasse nesse conflito, né? De não estar conseguindo tirar a jornalista e deixar só a atriz. Então, isso eu senti um pouquinho. Talvez hoje eu consiga ter essa chave mais rápido, pela experiência, pelo tempo de carreira, de ter feito... Eu acho que hoje eu consigo os gatilhos e as gavetinhas, como eu digo, né, dá para eu acionar um pouquinho mais rápido. Porque aí eu estudei o método de interpretação, que isso me ajuda bastante também. Então, eu estou relembrando, estou fazendo eu fiz essa lembrança por conta da sua pergunta, que foi bem interessante, desse meu momento de conflito, quando veio o convite para interpretar e eu estava no auge que eu digo, do trabalho como jornalista. Sim. E aquilo ali me deu um choque um pouquinho, mas hoje talvez tudo aconteceria de uma forma mais rápida. Mas naquela época eu senti. Sentiu, né? Até porque a gente vê, né, que é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, você vê pessoas que começaram como atrizes, como a Sandra Nemberg, e depois foi para o jornalismo, e a gente pensa que ela tem uma maneira de apresentar o jornal diferenciada, né? A própria Marília Gabriela, que consegue ser uma grande entrevistadora e uma grande atriz. Eu acho que, de repente, para você... Então, para o rádio, isso deve ter sido ótimo para você. Porque o rádio tem todo um falar, um dizer, né? Que o teatro deve ter te ajudado muito, não é verdade? Teatro é incrível, eu adoro. Aí você estava falando da questão da disciplina, eu falei, gente, eu adoro ensaiar. Porque isso vem da disciplina do atleta também, né? Eu carrego muito isso, eu acho bacana quanto tempo de ensaio, porque você vai mais seguro. Quando você tem tempo para ensaiar, porque às vezes a televisão nem te dá tanto tempo assim, né? Fazer novela, às vezes você não tem tempo de entender muito bem. E é uma obra aberta, a novela é obra aberta. Você recebe isso, você não sabe. Às vezes você não vai... Não, aí... É diferente do teatro e do cinema, que você já tem o personagem ali, né? Mas prontinho, o teatro, né? Você sabe o começo, meio e fim, sabe onde você tem que pesar aqui, liberar aqui, você sabe qual é o final da personagem. E na televisão, você no meio do caminho, você pode mudar completamente. Então você tem que sempre... Você dá aqui, mas né, a gente tem que ir entendendo. Aquela montanha-russa, né? Aquela montanha-russa a novela. É uma montanha-russa, né? É verdade. Então tem essa coisa da gente tentar entender a linguagem daquilo que a gente está fazendo, né? O teatro, para mim, é maravilhoso. Eu adoro adoro toda aquela preparação. Adoro ver como nasce aquele espetáculo. Realmente é mágico o processo de preparação de uma peça, desde o momento da leitura. Quer dizer, bem antes até da leitura, a escolha do roteiro, do texto, aquela escolha, depois, todo aquele processo é muito mágico para mim. Até é extremamente emocionante quando você monta a peça, você está ali. É visceral, realmente é inexplicável o que acontece. E o teatro te dá isso, né? Te dá toda essa bagagem. E aí, quando eu vou para o rádio, aí o rádio já volta, porque o rádio também, por exemplo, eu no início, eu sou editora, né, da Rádio Tupi, na parte de jornalismo, e também trabalho como atriz na Patrulha da Cidade, né? Patrulha da Cidade, um programa popular, há mais de 60 anos no ar, mais de 60 anos de sucesso. E quando eu recebi o convite do Mário Belisário, que ele disse, a gente está precisando de uma atriz, você é atriz? Eu falei, sou, né? E aí, muito engraçado, porque é uma outra linguagem, né? Foi um desafio, porque flerta o tempo inteiro com a comédia, é ao vivo, né? Então foi um grande desafio. Não dá para ficar se criticando o tempo inteiro, porque ali a gente tem que fazer uma linguagem, é tudo muito rápido, a gente recebe o texto dois, é aquela adrenalina gostosa, né? Aquela adrenalina gostosa. Eu me divirto bastante. No início eu ainda ficava, né, meio assim, óbvio, mas agora, e com a equipe que é muito gostosa de trabalhar, as pessoas eu trabalho ao lado de pessoas extremamente experientes, né? A minha companheira que fica ao lado, que é a Nairzinho, maravilhosa Nair, que tem mais de 60 anos de rádio, nossa, a vida dela é uma coisa incrível, então eu estou aprendendo o tempo inteiro. E essa coisa da instantaneidade, a rádio é 1, 2, é tudo para ontem, né? Então, eu lido essa coisa para mim, num dia só eu tenho essas duas
esses dois polos, né? Saio da dramaturgia da radionovela, né? Vamos dizer assim, e vou para o jornalismo direto. É dois, né? São 5 minutos, acabou 1 hora, eu já estou na sala do jornalismo para tocar o noticiário da parte da tarde. E é um pouco louco, a gente vai acertando as caixinhas aqui. Agora, você teve toda uma... A tua experiência em rádio veio depois da tua experiência como apresentadora de televisão do Esporte Espetacular? Veio, né? Sim, então, eu tive uma experiência numa web rádio, porque eu trabalhei durante 4 anos, 5 anos, na Multirio, que é uma empresa de multimeios da prefeitura aqui no Rio, que é um braço da Secretaria de Educação, né? Então, eu tive a oportunidade de estar no início da web rádio, que foi montada, mais sendo que a web rádio... E você era roteirista, locutora, né? Eu fui locutora, roteirista, apresentadora dos programas da web rádio da Multirio. Então, só que assim, o nosso tempo lá era diferente. Primeiro que era web rádio, nossos programas eles eram feitos e gravados, né? Então, se alguma coisa não desse certo, a gente, né, tinha como regravar. Óbvio que dentro de um limite a gente tinha um deadline também apertado, mas a gente conseguia ter um ritmo diferente de uma rádio ao vivo, como é a Rádio Tupi, né? Com zilhões de espectadores, né? Ouvintes e tudo mais. Aquele compromisso, porque é uma rádio que a pessoa tem muita fidelidade, é uma rádio que permeia a atmosfera de uma casa, né? Então, quando eu vou para o jornalismo ao vivo, ou a Patrulha da Cidade ao vivo, é um grande desafio com o tempo, né? O tempo é uma coisa incrível. E eu me tornei muito fã dos meus colegas de trabalho. Eu admiro bastante, muito, muito, muito o que se faz, porque... é uma coisa... Eu fui entender o que é a instantaneidade, né, do rádio quando a gente aprendeu na faculdade. Quando a gente põe em prática, é muito doido, mas é muito gostoso. Agora, esse período você ficou no Esporte Espetacular de 2005, me corrija se eu estiver errado, a 2007, né? Apresentando o Esporte Espetacular na Globo. Não, foi 2006, de 2006 a 2007. Eu saí um pouco antes dos Jogos Pan-Americanos. Porque eu entrei no Esporte Espetacular, me convidaram na época porque a apresentadora era a Glenda Kozlovskis, ela estava grávida. Isso, e já estava no período de tirar a licença maternidade. E aí me convidaram para fazer, não sei se 4 meses, 6 meses mais ou menos, acho que era 6 meses no primeiro momento. E aí, depois desses 6 meses, eles renovaram mais 6 meses e eu já estava achando também que eu já ia ficar direto. Mas ao final dos 6 meses eu acabei... E aí também teve um certo conflito, porque acho que no último mês que eu fiquei lá, eu tive um conflito de receber um convite para voltar a fazer novela, e realmente é conflitante, não dá para fazer novela e estar no ar com o jornalismo. Eu poderia até trabalhar na parte de produção, mas no ar com o jornalismo e fazer novela é conflitante. Aí eu lembro que as datas não bateram, e acabei não fazendo a novela, e um mês depois eu acabei saindo do Esporte Espetacular. Saindo não, me tiraram do Esporte Espetacular. E aí eu acabei ficando, né, sem uma coisa e sem outra. E eu lamentei muito na época, porque eu acho que foi um mês antes dos Jogos Pan-Americanos, né, que era uma forma de cobrir também. Eu tive a oportunidade de participar, não cobrindo, mas assim, de ter a atmosfera no jornalismo da Copa do Mundo na época. A Copa de... 2000 e... não me lembro agora qual foi a Copa. Que eu fiz, eu estava acho que foi a Copa da França. Eu estava no esporte... 2006, né? Acho que foi isso. 2006, então, isso mesmo. Acho que sim. Mas tudo bem, foi um período, foi bacana, é sempre um aprendizado. É isso que eu falo, tudo para mim é aprendizado. Então, eu acho que eu estou sempre ganhando. E além do que, devia ser uma emoção muito grande para você, né? Porque o Esporte Espetacular é um dos programas mais tradicionais da Rede Globo, né? É como Fantástico, né? Então, você participar, apresentar um programa que você assistia desde pequena, né? É como você participou das novelas. Eu vou até engatar nessa minha pergunta, da tua emoção de participar de 3 novelas de um escritor que é o marco da telenovela brasileira, que é o Manuel Carlos. E ele sempre reuniu grandes elencos. Aí, de repente, você está ali contracenando com atrizes e atores que você acompanhou desde criança. Como é que foi essa emoção para você? Como você falou, vou falar do Esporte Espetacular, porque você falou, desde quando você
a primeira vez que eu apresentei, quando você escuta a musiquinha, que você falou, a musiquinha, as vinhetas da Globo, ela estava no imaginário popular, né? Quando toca a música do plantão, aconteceu alguma coisa, né? O brasileiro está muito acostumado com o que é a vinheta das coisas. Ela te traz uma memória emotiva, não tem como. Memória afetiva, já começa na musiquinha, já te dá uma adrenalina, caramba, a musiquinha sou eu que vou ter. Então isso é muito interessante. E na novela a mesma coisa, eu também muito fã das novelas do Manuel Carlos, e quando eu recebi o convite para fazer minha primeira novela dele, que foi Mulheres Apaixonadas, que até reprisou ano passado, né? Auge da gente lá no lockdown, a gente em casa, então eu pude acompanhar também, e até o meu olhar, apesar de ser mais crítico, eu percebi que por ser a minha primeira novela, eu lembro que eu falei, gente, eu fui muito dura comigo mesmo, porque eu gosto de assistir. Porque ele fala assim, eu não gosto de me assistir. Eu gosto de me assistir, eu assisto, eu faço, eu gosto de ver, eu critico. Até para entender as críticas que virão depois, se elas procedem ou não. Porque tem críticas que elas vêm, né? Porque a pessoa quer falar alguma coisa. E tem aquela crítica que é legal, vou pegar isso, vou guardar, porque realmente não foi bom. Então, por isso que eu gosto de assistir também. E quando eu assisti agora, o ano passado, no Viva Mulheres Apaixonadas, que foi a minha primeira novela, e assim, eu tinha feito oficina de atores da Globo, e a oficina a gente trabalhava o tempo todo com uma câmera. Então, quando você falou, qual foi a primeira emoção? De entrar no estúdio e saber que eu tenho 4 câmeras, 6 câmeras para mim, como é que eu vou me posicionar? Porque televisão é luz, né? O tempo inteiro. E apesar de ter feito oficina, apesar de ter feito tudo, eu falei, caramba, como assim? E 1, 2, vamos embora. E aí, né, vai aprendendo, vai trocando pneu com o carro andando. É desse jeito. E é isso. E aí você esbarra no Tony Ramos, porque na época o Tony Ramos fez essa novela, Cristiane Torlone, várias pessoas que permearam realmente o que você falou. Eu assistir esses monstros sagrados aí da TV, e você tá ali contracenando e fazendo parte daquele time, então essa ficha cai, e aí responsabilidade também, e aí vamos correr atrás pra gente dar conta do recado, né? E é isso. E aí quando você tá na sala ali reunido, saber que o Brasil... Quando? Oi, desculpe te cortar. E é tão bonito quando você vê desses artistas veteranos, como eles são tão acolhedores com quem está chegando, né? Sim, principalmente os mais... Eu não vou nem falar os mais velhos, os mais experientes. Eu pelo menos, da minha parte, sempre teve... Eu vou falar até da primeira novela, porque depois das duas, não. A gente já está mais ambientado, em todos os sentidos. Não só com os atores, mas com todo aquele staff, né? Dos maquiadores, camaristas, aqui. Você já está mais familiarizado com o ambiente, fica mais tranquilo. Mas o primeiro é sempre assustador, o que é chegar num Projac e tal, é todo mundo, né? Tudo muito... E aí, o que eu percebi nessa minha primeira novela foi um acolhimento realmente dos atores mais experientes. E os inexperientes, eles estão naquele lugar ali também, né? Mas, dependendo, tem uma certa... Não sei, talvez pela inexperiência, eles valorizam coisas que não precisam ser tão valorizadas assim, que o experiente já sabe, calma, pega leve. Então, é isso que a gente tem que praticar. E o fato de ser a minha primeira novela e o fato de estar vindo de um ambiente esportivo que, assim, porque eu já tinha tido um fã-clube, né? Já tinha tido fãs da parte do esporte. Então, tem essa coisa do contato com o público e das pessoas. Muitas vezes, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, época dos jogos no Tijuca Tênis Clube. Então, as pessoas me conheciam muito também do vôlei. Então, acho que não rolou para mim um deslumbramento de estar fazendo uma novela, assim, e as pessoas me reconhecerem, porque eu já tinha passado um pouquinho por isso, guardado as devidas proporções, porque era muito público que curtia o esporte. E a abrangência de uma novela das 8 é uma coisa incrível. Então, eu não tive essa fase de, estou deslumbrado, não queria isso, não passou muito por mim esse lugar. Sim. É muito interessante. E você fez nessa novela, com o Manuel Carlos, você fez 2 professoras, né? No Mulheres Apaixonadas, você fez a professora Adelaide, né? E depois, em Família, você também faz uma professora. Fala um pouquinho dessas 2 personagens, dessas 2 novelas. Então,
Mulheres Apaixonadas, eu fiz uma professora que a gente chama de personagem, ela era a escada, né? Da personagem que fazia a Santana. Ai, meu Deus, que absurdo o nome que falhou agora. Vera Holtz, olha, como é que eu posso esquecer essa querida que me deu uma força incrível, maravilhosa, muito generosa. Trabalhar com ela foi demais, demais, demais. E aí, então era um personagem que era uma professora que tinha aquela função de praticamente contar o que a Santana ia aprontando, que ela tinha um problema do alcoolismo, né? E, aliás, essa novela tem diversos problemas, né, que as mulheres vão enfrentando, e foi muito interessante. Eu lembro que, na época, a repercussão também era bem grande em relação a isso. E aí, aquela professora que é, né, equilibrada e tal, tenta ajudar as pessoas, né, bom caráter e tal e tudo mais. Isso em Mulheres Apaixonadas. E Em Família, que foi meu último trabalho de Manuel Carlos, foi 2014. Aí era uma professora que ela era psicóloga também, então ela dava aula para uma faculdade, né, cadeira de psicologia lá, e tinha uma interação bem interessante com os alunos. Aí tinha aí no caso da personagem Em Família, o grande lance não era nem... Ok, ela era uma professora, amiga dos seus alunos da faculdade, mas ela tinha a questão do filho adotivo, né? Então, se levou a questão da adoção, a questão do racismo, porque onde é que começa, onde é que termina o limite da relação interracial, porque a história da minha personagem, uma mulher negra, professora, classe média, bem-sucedida, bem, né? Ela tinha uma boa relação com a vida dela e, no entanto, adotou um menino de pele clara e o menino tinha aquele conflito, né? Então, nessa segunda novela, esse era era a problemática, o conflito, né? O conflito da trama dessa personagem de Em Família. Então, foram bem diferentes os trabalhos nesse sentido. E Viver a Vida, que eu fiz, aí no caso não, aí já fiz a dona da pousada de Búzios. Deixa eu ver o nome dela aqui. Foi a Edith Toledo, que era uma super mãe, né? Mãezona. E você, e a Thaís Araújo estava fazendo a primeira protagonista negra da novela das 8. Como é que foi para você? Porque a tua personagem estourou no Brasil inteiro, né? Essa novela foi uma novela muito bonita, assim, eu acho, assim, fotografia, figurino, e foi maravilhoso. E a Thaís, ela tinha feito, no caso da novela das 8, porque ela já tinha feito o protagonista na novela das 7. Então, teve isso, do núcleo de classe média, né, um núcleo de classe média alta, como isso estava sendo percebido também pela sociedade como um todo. Para algumas pessoas, por incrível que pareça, causou estranhamento, porque eu ouvia isso. De uma forma geral, a maioria, né, recebeu muito bem. E tinha orgulho daquela família ali de classe média alta, mas eu cheguei a ouvir também, mas essa família não existe. Eu falei, olha, então vamos trilhar como uma meta de existir uma coisa, porque isso eu cheguei a ouvir também. Mas eu curti demais fazer a novela, né? Foi uma novela muito bonita, muito bonita. E essa coisa, como você falou, ela era uma mãezona, né? Ela abria mão, ela sempre ela abria mão vamos dizer, da felicidade dela, porque a felicidade da personagem era a família, né? Era a família, né? E aí foi bem gostoso de fazer, um núcleo delicioso, sou amiga fiz grandes amigos ali naquela novela também. Então eu guardo, espero que um dia, quer dizer, acho que passou, estava passando em Portugal, me mandaram com essa coisa aí, a rede social. Eu recebi os capítulos mostrando as coisas lá de Portugal, que estava passando Viver a Vida lá. E é muito legal. E até hoje tem fãs, não sei se eu vi aqui, acho que entrou um ou outro também aqui, que a gente acaba conhecendo, que são fãs Inclusive, quando eu mencionei a Adelaide, lá na internet, tem uma cena que virou até um gift, né? Que é você com a Vera Holtz, numa cena bem forte, né? Sim, Mulheres Apaixonadas, meme, fizeram vários, que era
era uma luta quase corporal, porque é uma cena que ela está numa festa, nós estamos numa festa na casa de um dos alunos, e ela toma um porre, fica totalmente descontrolada, e a personagem, na época, Adelaide, tenta evitar que ela passe vergonha na frente ali dos alunos e seja desmoralizada na frente de alunos da escola. E aí, dessa tentativa, fizeram zilhões de memes com essa cena, que é uma cena bastante forte, bem importante também, uma cena importante ali. É verdade, é verdade. Você também trabalhou com uma grande novelista, a Glória Pérez, né? Você fez uma participação em América, Não, em que você fazia uma repórter. América eu até fiz, mas não foi, porque até na internet que eu até ia comentar. Eu fiz a novela de Glória Pérez, eu fiz uma participação mínima, que na verdade foi se eu não me engano, uma gerente, uma recepcionista de um hotel que recebia lá os personagens. Não me lembro exatamente quais eram os personagens, mas eu não cheguei a fazer saiu meu nome, eu recebi o roteiro, tudo, mas chegou na hora, suspenderam, eu não cheguei a gravar. Eu fiz uma participação só. A participação, né? E como você vê hoje em dia também, você depois diversificou e atuou também em muitos seriados, por exemplo. Você atuou na 3ª temporada de Questão de Família, com a direção do Sérgio Rezende, que Sim. Você viria a fazer também, em 2017, o filme O Paciente. Eu acho muito legal essas parcerias, que acabam, né, o Manuel Carlos, essa trilogia, e com o Sérgio Rezende, esses 2 trabalhos. Como é que foi para você? Então, trabalhar com o Sérgio foi maravilhoso, ser conhecido. Não era um personagem assim com grandes participações, era uma coisa. Inclusive no Paciente eu fazia uma jornalista, né? Que tinha a figura do porta-voz na época era muito forte, né? Nesse período, né, tudo que acontecia tinha aquela questão do porta-voz, então dependia muito do que a imprensa ia passar, né? Então eu fiz uma jornalista ali na época né, todo aquele conflito da morte do Tancredo, aquele período todo. Então o filme é bem interessante mesmo. E com o Sérgio, fiz Questão de Família, que também é a direção dele, e foi uma feliz coincidência. E eu espero que venham outros convites, porque eu gostei muito de trabalhar com ele. Ele é um diretor que está interessado. Eu lembro que a gente sentou, almoçou, e ele faz perguntas, né? E eu gosto disso, quando tem um certo interesse de saber como é que o ator vai construir aquilo ali a partir do que o ator é, né? Então, porque às vezes é muito rápido. Às vezes a gente você grava 2, 3 cenas, grava 2, 3 dias, depois a gente não encontra mais, porque tem isso também, né? No cinema, às vezes você pega, por exemplo, para o Paciente eu acho que foram 3 diárias que eu gravei. Então, porque o cinema é assim, eles vão gravando por blocos, né? As fases Então você não tem aquela interação. E é bacana quando a gente tem a oportunidade de conversar com os diretores, que você fica mais à vontade, porque a gente entende mais também o que dá, né? O que ele espera de você. E foi lindo. E minha experiência com cinema, O Paciente, Faroeste Caboclo também foi um filme que eu fiz e que tive uma experiência incrível, né? De fazer uma personagem completamente diferente de tudo que eu já fiz também, né? Aquela mulher sofrida. E foi uma personagem, óbvio, que já é ficção, mas fazer a mãe do João de Santo Cristo, que foi uma licença poética, porque não tem a mãe de Santo Cristo na música, né? Então, mas é uma coisa que eu acho que humanizou também o personagem. É uma personagem, uma participação mínima, bem pequenininha, mas de um grande significado isso eu ouvi dos próprios atores, depois que a gente assistiu, porque você só tem noção do todo quando você assiste, né? Existe uma curiosidade muito grande. O cinema ele é mágico também por conta disso. O filme montado, a gente faz o filme, mas a gente quer muito saber como é que fica depois da montagem, as escolhas do diretor, né? É muito, muito bacana. Você também participou de um seriado, eu estava vendo as participações suas no teatro, você também participou de muitas comédias, né? Por exemplo, o próprio Oráculo, baseado em Arthur Azevedo. E depois você participou num seriado também de comédia, que foi Minha Nada Mole Vida, da querida e saudosa Fernanda Young, né? e do Fernando Machado. Como é que é essa questão da comédia para você como atriz? Até as pessoas, eu tenho amigos roteiristas e tal, tem um que está preparando também uma aí, achando que vai fazer uma personagem que tem essa veia cômica total. Eu, assim, nunca pensei, não, mas as pessoas me veem
transitando bem por esse lugar da comédia, né? E eu experimento, eu aceito os desafios, é uma experiência que eu carrego. Por exemplo, nesse Minha Nada Mole Vida, eu já entendia, porque eu era uma telespectadora da série, sabia qual era o formato. E foi muito engraçado também, porque é aquela comédia... é uma comédia de situação, né? No caso, eu fazia... Era um time de basquete, eu era uma das jogadoras de basquete, que eu lembro que elas iam para uma festa e elas bebiam um pouco a mais e tinham que jogar no dia seguinte. E aí eu lembro que era toda uma trama para conseguir despistar que todas estavam passando mal no dia anterior, porque foram para uma festa, que era, no caso, Luiz Fernando, né? Que era Luiz Fernando Guimarães. E ele armava tudo, levou as meninas para uma festa. Então foi muito interessante fazer. Muito interessante, eu gostei muito. Eu gosto muito dessa linguagem, desse tipo de comédia também, comédia de situação que na verdade a vida é meio assim, né? É aquela vida, quando algumas situações da nossa vida, quando você olha assim de fora, você, gente, como isso é engraçado. Né? Seria cômico se não fosse trágico. Algumas tragédias, na verdade, tem um quê? Eu acho que é uma linha tênue, né? Porque depois que passa, depois que deu tudo certo, né? Depois que deu tudo certo, realmente tudo se torna muito engraçado. As grandes tragédias, depois que... Né, a tragédia que eu digo entre aspas, mas eu digo uma coisa que estava, sabe, fadada ao erro, e quando tudo se conserta, está no lugar, quando a gente olha de fora, tem a gente... parece surreal, né? E não é, né? Mas eu acho que a comédia passa muito por isso também. O tipo de comédia que eu gosto. Você também está atuando na quarta temporada, de Me Chama de Bruna, né, da Fox Premium Brasil. Como é que você vê o mercado do streaming atualmente e como você poderia dividir com a gente um pouco da construção da tua personagem? Eu vi algumas cenas de você em Me Chama de Bruna e a tua personagem, olha, aguçou muito a minha curiosidade nas cenas que eu vi no Vimeo. Então, outro desafio, eu só vou pegando desafio, acho uma beleza. Eu, quando recebi Me Chama de Bruna, e aí, quando eu comecei a fazer os testes para a série, para personagem, e eu fiz a primeira etapa e fui aprovada, teve uma segunda etapa, que aí já era para fazer a cena já com os atores também selecionados para o papel. Nós éramos, acho que, 3 personagens do masculino e 3 do feminino. E aí eu fiz minha cena e quando eu fui para o segundo eu descobri que um dos diretores, que é o Calvito e o Duda, um deles tinha trabalhado comigo, mas eu enquanto jornalista. Aí eu falei, cara, acho que vai ser um desafio incrível para mim. Porque ele, na cabeça desse diretor, eu sou jornalista, aquela pessoa aqui, como é que eu vou? São duas coisas aqui. Caramba, que desafio, né? E vamos embora, vamos ver o que vai ser. E aí realmente fui aprovada, fiquei muito feliz, porque quer dizer, o meu primeiro desafio já estava ali no teste. O teste por si só já é um desafio, né? Mas eu me vi confrontando ali. Era um teste para um diretor que conhecia meu trabalho como jornalista, né? Porque eu tinha trabalhado com ele como jornalista, ele me dirigindo como jornalista. Apresentadora, jornalística ali toda, enfim. Mas eu consegui quebrar essa primeira, então o primeiro desafio já foi. E na preparação... Quebrar aquela imagem pronta que ele já tinha de você, né? A imagem pronta. E aí, apesar de que ele sabia que eu era uma atriz, e aí é o tal negócio, a gente tem que... São os desafios. Uma vez, né? Porque às vezes a gente fala você fez 2, 3, 4 mil professoras, né? Porque as pessoas já colocam... Porque a televisão tem meio assim, colocam a gente numa caixinha e acho que a gente vai ficar fazendo uma... É bom quando a gente recebe esses desafios, né? Para sair daqueles personagens que geralmente te enxergam naquilo ali e não nos desafiam, né? Nesse sentido. E aí, a preparação foi muito importante também, porque teve todo um cuidado, né, da direção, de todo o staff da série, que é uma série muito bem cuidada. E aí a gente fez toda uma preparação de elenco, com coach, com entendimento de cena, com vários... Então a gente, praticamente, nós passamos até chegar a filmar. Então, essa preparação foi um outro método, inclusive, porque eu tenho um método que eu trabalho, que é o método Michael Chekhov, que é uma coisa que eu trabalho. Sim. Oi, deu uma congeladinha, mas vai voltar.
Vai voltar. Oi, Lica. Opa, saiu. O que houve? Acabou? Não. É, Lica. E aí, voltou. É, porque para mim deu que o tempo acabou. Ah, Deu deu que o certo? tempo acabou? É, para mim É, deu não, assim, o você nosso participou continuou. e me tirou. Não sei se deu. Não, porque o meu Hã? irmão vai cronometrando, a gente ainda tinha 4 minutos. É. Para mim deu que eu tinha a minha sua participação me deu concluir. Aí eu cliquei e consegui voltar. Que bom, que bom. Aham. Mas aí Então, você dizia. eu estava falando, esqueci até, sobre a participação da preparação de Me Chama de Bruna, né? É, é. E aí foi isso, foi um grande desafio, porque ali eu faço uma advogada, né? A personagem é uma advogada bem-sucedida, com um bom casamento, com feliz da vida em tudo, porém ela tem os fetiches, ela é uma mulher completa que ela tem essa autonomia de fazer o que ela quer, né? E tem Uhum. essa revelação ao longo da série, né? Com o passar dos episódios, dá para perceber que em nenhum momento ela não é uma mulher mau caráter, mas ela é uma mulher que ela Uhum. se sente plena e ela quer gozar de toda Uhum. essa plenitude, gozar em todos os sentidos, dessa plenitude Uhum. que ela conquistou na vida dela e tá tudo certo. Eu achei a personagem incrível. Foi um desafio lindo para mim, porque eu gostei demais de fazer. É. Quer dizer, ela vive com liberdade, independência e suas próprias escolhas, entendeu? Sim, sim. E sem julgamento, ela não se pré-julgava e não aceitava o julgamento do outro. Ela, não, ela simplesmente era. Eu achava o máximo porque ela simplesmente era. Uhum. Muito bom mesmo. A personagem foi incrível. Ah, que legal. E eu gostaria de encerrar essa conversa maravilhosa com você falando um pouquinho da tua experiência com musicais. Você fez Cartola, A Vida é um Moinho. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e quais os seus planos, se você... A gente vai ter o prazer de vê-la no teatro, brevemente. Sei que essa pandemia ainda está aí, Aham, mas daqui a pouquinho, quem sabe. Uhum. aham. Então, a participação em eu fiz 2 musicais. O meu primeiro musical foi em 2003, inclusive estava quase terminando a novela Mulheres Apaixonadas. Eu lembro que foi um ano foi o ano que eu estava terminando, estava fazendo monografia para a faculdade, estava fazendo minha primeira novela das 9, que foi Mulheres Apaixonadas, e estava ensaiando para o meu primeiro musical, que foi minha primeira peça profissional de verdade, foi logo um musical. Eu sempre gostei de cantar, Uhum. eu tenho noção que eu tenho uma voz, né, potente, a voz falada, trabalho muito como mestre de cerimônias, faço bastante locução, então era uma coisa que eu já vinha fazendo, mas eu nunca tinha me desafiado a cantar, né, em público Uhum. num musical. Então, fiz o teste também lá, fui aprovada, e daí foi um novo desafio, começar a estudar canto, né, com um professor, inclusive, de canto do elenco, e foi assim, quando eu vi, estava lá estreando em 2003 o musical Bem do Mar. Esse foi o meu primeiro Bem do musical. mar. Com músicas Uhum. de Dorival Caymmi, um espetáculo lindo, e Uhum. com a direção do Antônio Debones foi maravilhoso. E aí, quando foi em 2017 eu fiz teste, né? Cheguei a fazer teste pro musical Cartola Mundo é um Moinho. Fiquei entre... Eles fizeram 2 elencos lá, elenco A e B, para fazer um novo teste. Eu não cheguei a ficar no elenco que eles estrearam em São Paulo. O Cartola Mundo é um Sim, Moinho sim. estreou em São Paulo. Eu não fiquei nesse elenco. E eles estrearam lá, vieram para o Rio. Aqui eu fui assistir e tal, meus amigos, que aí eu me tornei amigo de todos, né, que estavam fazendo o espetáculo.
E quando eles terminaram aqui, eles estavam já com a proposta na programação de fazer uma turnê por 5 capitais brasileiras. E aí nessa que foi que eu recebi o convite para, a princípio, para ser... eu ganharia uma personagem junto à peça, porém eu estava de atriz, começou como stand-in, mas uma atriz cover. Eu estava ali, porém eu tive que decorar todos os papéis femininos da peça. Foi um outro desafio e foi incrível. Eu só não decorei a personagem da Dona Zica, que eram 2 atrizes que se revezavam na personagem. Agora, todos os outros personagens femininos eu tive que decorar. Eu fazia o meu lá, que não era... né? Eu estava em cena em todos os espetáculos, porém, se tivesse alguma das atrizes, se tivesse algum problema, porque às vezes já teve atriz que teve que vir para o Rio para gravar, e aí eu substituía. Né? Eu saía da minha personagem, que era uma personagem que não tinha grande envolvimento na trama, para substituir. Então eu fiz 3 personagens diferentes ao longo da turnê, que a gente fez, foi incrível, e uma experiência, assim, para mim, que marcou profundamente eu me preparar, assim, 24 horas para entrar, porque o texto estava, porque além do texto, no musical você tem o texto, você tem a coreografia, você tem as músicas, então é bastante complexo, e para mim foi, nossa, um mega desafio. E eu consegui. Olha, Rita, desculpe te interromper, mas já tá, sabe aquele filme Missão Impossível? Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Então vou falar das meus propósitos. Então, hoje eu tenho também, não sei, algumas pessoas que acompanham aqui, eu também estou com sócia de um bistrô em Vila Isabel, que é a Casa 123, que é um reduto gostosinho, acolhedor. Te faço o convite também, por favor, quando quiser, Casa 123 em Vila Isabel. E a gente tem uma parte gastronômica, mas a gente está agora com a pandemia, né, um pouco, né, a vacinação avançando. A gente consegue fazer também, a gente começou a ter projetos culturais, lançamentos de livros. Eu mesmo também estou gravando um podcast também na casa. Então, aos poucos, a gente está fazendo alguns eventos culturais e esse é um dos meus desafios de tocar a Casa 123, que a gente está com 1 ano e daqui para frente eu quero muito que dê muito certo, porque ali eu posso me realizar de várias formas, na parte cultural também. Que bom, olha, muito sucesso para você. Vamos voltar a falar sobre isso. Divã Cultural, quem sabe vai lá te visitar para gravar tudo isso beleza. Vamos combinar. Olha, de coração, muito obrigado pelo esse depoimento de vida, foi lindo. Ótimo. E eu queria agradecer as pessoas também que chegaram aqui. Muito obrigada. Eu vi que vários amigos chegaram, deram um alô. Nossa, muita coisa bacana, muita gente bacana entrando por aqui. E eu só quero agradecer. Valeu, Lica. Até a próxima. Muito obrigado. Parabéns pelo programa aí, viu? Pelas lives que você tem feito e incentivando o tempo inteiro o nosso trabalho, né? Dos artistas como um todo. Parabéns. Obrigado, meu querido. Tchau, tchau. Tchau.